na parte de domingo. Nosso Deus soberano. Deus é soberano. Soberania divina não significa predestinação. Deus é soberano? Sim, mas Deus não é predestinador. Deus não toma sobre si a responsabilidade de predestinar uns para a vida eterna e outros para a perdição. Isso é de responsabilidade sua e minha. Deus é soberano, ensinava assim o pastor de jovens a um grupo de alunos do ensino médio. E este pastor jovem dizia: isso significa que Deus controla tudo o que acontece. Um adolescente perplexo então perguntou: então Deus estava no controle quando o meu cachorro morreu? Por que ele mataria o meu cachorro? O pastor jovem respondeu: essa é uma pergunta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para acontecimentos mais difíceis que viveremos no futuro. Eu me lembro de como foi difícil quando o meu cachorro morreu, mas passar por isso me ajudou a lidar com um momento que ainda foi mais difícil, quando a minha avó faleceu. Você entendeu? E então o jovem adolescente respondeu: então Deus matou o meu cachorro para me preparar para quando ele matar a minha avó? Meus queridos, este pastor jovem não foi feliz na explicação que ele deu. Primeiro, Deus não mata ninguém. A morte é resultado do pecado. E o pai do pecado é Satanás, porque ele peca desde o princípio. Isto está em João 8,44. Abra sua Bíblia em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o responsável pelo pecado e pela morte. Quando o pecado entrou no nosso planeta Terra, através da decisão errada de Adão e Eva, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através do pecado veio a morte. O pecado chama-se Satanás, ele é o pai do pecado. Ele é o responsável pela morte. Portanto, aquele pastor jovem foi equivocado na sua explicação. Não podemos atribuir a Deus as responsabilidades que são de Satanás e nem as responsabilidades que são nossas. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Salmos 81 e o verso 11 a 14. Segundo esses versos, a vontade de Deus sempre é feita em nosso mundo? Obviamente não. Vamos ler então Salmos 81, 11 a 14. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Está claro de que a vontade de Deus nem sempre é feita neste mundo, porque Israel decidiu não fazer a vontade de Deus. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Aqui está claro de que o povo de Deus muitas vezes decide andar nos caminhos que não são de Deus. E Deus respeita. São decisões erradas, mas Deus deu o livre-arbítrio e Deus respeita esta liberdade de escolha. Lemos também Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, vamos ler então o verso 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Deus dá o segredo do sucesso, o segredo de uma vida de paz, de segurança, de sossego. Mas nós temos que aceitar o conselho de Deus. Mas aqui em Isaías 30, verso 15, diz: mas não quisestes. Agora leia comigo Isaías, capítulo 66, e vamos ler então o verso 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos,
e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Deus deixa claro de que o seu povo toma decisões contrárias à vontade de Deus e então colhe as consequências dessas decisões. Lemos também em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, vamos ver o verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Queridos, palavras de Jesus mostrando que o plano de Deus para o seu povo era a salvação, mas eles não quiseram. Eles crucificaram o enviado de Deus, o Messias, e por isso aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70. Mais de 1 milhão de judeus morreram dentro de Jerusalém naquela destruição. Essa era a vontade de Deus? Não, não era a vontade de Deus. O plano de Deus para Israel era glorioso, mas eles não aceitaram o Messias. Estas foram as palavras de Jesus. Deus é soberano, mas enquanto existir pecado, haverá morte, porque a morte é resultado do pecado e não da soberania divina. Romanos 5,12 diz claramente: por um pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Embora muitos acreditem que Deus realiza tudo o que Ele deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que Ele deseja. Pense nas consequências de atribuir tudo o que acontece à vontade de Deus. Se atribuirmos tudo o que acontece no mundo à vontade de Deus, vamos lançar sobre Deus a responsabilidade de todo o mal, de toda a desgraça, que pertencem a Satanás. Satanás fica muito feliz quando nós lançamos sobre Deus a culpa de toda a guerra, de todo o sequestro, de toda a morte, de toda a doença. E assim Satanás fica escondido, fica oculto, regozijando-se com o fato da humanidade estar lançando sobre Deus a culpa do mal e do sofrimento e da desgraça humana. Meu querido irmão, Deus é soberano? Sim, mas a desgraça, o sofrimento e a morte resultaram do pecado. E o pai do pecado é Satanás. E Jesus escolheu não pecar. E Jesus espera que você, pelo poder que Ele disponibiliza para você, que é o Espírito Santo, Jesus espera que você faça a mesma decisão que Ele fez, de não pecar, não ceder às tentações de Satanás. Jesus venceu e Ele quer também fazer de você um vencedor. Aleluia!